Temporada nova na área e Zoom 100 já chegou com o pé direito e o esquerdo na porta para ser o melhor dessa temporada, ou talvez até mesmo o melhor desse ano, porque ele já chegou com tudo. Então, já sabe, se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, também ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, deixa um like no começo do vídeo para estar nos ajudando e bora falar sobre esse anime. O anime começa com o Prota jogando, até que ele percebe que já eram quase 4 horas da manhã e era pra ele estar dormindo, porque no outro dia ele tinha que ir trabalhar. E dá pra perceber que a vida do cara tá uma completa bagunça, o seu quarto tá cheio de lixo. Ele chega até mesmo a dizer que, comparado a ir trabalhar, estar naquele jogo seria um paraíso, e aquele jogo era um jogo de apocalipse zumbi, cheio de gente ali se dando mal. E aquilo seria o paraíso pra ele, ou seja, a vida do cara tá indo de mal a pior. Com isso, ele acaba apagando ali mesmo no meio de toda aquela bagunça. Então, volta 3 anos atrás e agora ele estava começando o seu novo emprego. E no seu primeiro dia, ele está totalmente empolgado, achando que trabalhar ali seria super legal. E o seu chefe vai apresentando um local pra ele, aonde ele vai trabalhar, e também o supervisor dele. Enquanto o Tendou tá se apresentando pro seu chefe, uma moça acaba esbarrando com ele. E ele acaba se abaixando para pegar os papéis que ela tinha deixado cair no chão. E ali embaixo, no chão, catando os papéis, quando ele levanta a cabeça e olha para aquela mulher, ele acaba se apaixonando por ela ali na hora, facinho assim mesmo. A mulher se apresenta para ele e diz que seu nome é Saori e que, se ele precisar de ajuda, era só falar com ela, e diz aonde ela estaria. E também ela diz que deseja boa sorte no seu primeiro dia de trabalho. E com isso, todos eles encerram esse primeiro dia indo beber, com todos eles felizes, se divertindo, fazendo várias perguntas para ele. E com o passar do tempo ali, depois disso, ele agradece pela noite e que agora ele já tinha que ir embora. Mas todos os seus colegas se levantam e colocam seus crachás para voltar a trabalhar. E ele fica sem entender nada do que estava acontecendo ali, porque teoricamente era para eles voltarem para casa e eles estavam voltando para o trabalho. Mas ele acaba voltando para o trabalho também. E assim ele passou a sua primeira noite do primeiro dia no trabalho, assim como o dia seguinte também no trabalho, dia e noite, 2 dias seguidos trabalhando. E quando ele é finalmente liberado, ele chega em casa e mal tem tempo de dormir, porque ele já tem que acordar e ir trabalhar de novo. Mas ele se motiva falando que foi ele quem escolheu essa carreira, por isso ele tem que se esforçar mais. E todos os colegas deles, dá pra perceber que eles têm cara de zumbi, porque todos eles estão com olheiras muito grandes. E ainda por cima, eles têm um chefe que reclama por tudo e tem as suas explosões de raiva que acaba assustando o pessoal ali. E assim, nessa rotina maluca dele, acabou se passando 2 anos, com ele sobrevivendo totalmente mal, comendo apenas cup noodles e bebendo energético e tomando café, até o rim deles de existir. Mas a única coisa que mantinha a sanidade do cara era o seu amor secreto pela Saori, que sempre estava ali motivando ele, ajudando ele. E quando os dois estavam ali conversando, o chefe deles acaba chamando ela. Quando ela entra na sala, os dois começam a fazer coisas ali mesmo. Eu pensava que seria um pouco mais reservado, mas não, foi ali no meio do pessoal, com ele escutando tudo. E eles pensavam que eu não estava escutando, mas ele estava escutando tudo. Barbaridade total, o cara fica em completo choque. Ele fala que tem essa paixão por ela, mas ele sabe que ela é a queridinha do chefe. E tem uma correçãozinha aqui para falar sobre o que foi dito no mangá, que basicamente no mangá ele fala que ela e o chefe são namorados. E aqui só colocaram queridinhas, então eu acho que eles são namorados mesmo, por isso que eles fazem essas coisas. Mas no meio dos outros, o pessoal já é demais, né? E na sua volta para casa, ele fica totalmente isolado por ter visto a mulher que ele gosta sendo macetada pelo seu chefe. E ele já não consegue nem mais andar direito. E fica pensando se ele deve arrumar outro emprego em outra empresa. Mas ele não tem tempo nem para isso. E fora que existem lugares piores do que o que ele trabalha. E eu fiquei pensando, se ele já tá na merda, se tem um lugar pior do que esse, é trabalho escravo já, meu amigo. E com isso, o tempo vai se passando. E à medida que ele vai ficando mais desesperado e cada vez mais cansado, dá pra perceber que as cores do episódio vão se sumindo, ao ponto de que a imagem fica preto e branco, mostrando o quão sufocado ele tava. E mesmo com isso, chorando na hora de acordar, porque ele não queria ir trabalhar, ele se motiva a ir trabalhar, ele se levanta e vai. E na hora que ele vai saindo, ele vê que recebeu uma multa por não ter pago o estacionamento da sua bicicleta. Então ele decide ir falar com o síndico. E quando ele chega lá no escritório dele, ele encontra o síndico comendo uma mulher.
não no sentido bom, e sim no sentido literal da palavra. Ele fica assustado com aquela situação e foge de lá. E todos os zumbis que estavam ali em volta começam a perseguir ele. Enquanto tá tentando fugir, o Tendou ele fica pensando que se essas coisas continuar desse jeito, ele vai se atrasar pro seu trabalho. Até que, no telhado, no meio de todo aquele caos, com o avião caindo, a cidade sendo totalmente destruída, o Tendou pensa que isso significa que ele não precisa mais ir trabalhar. E isso liberta ele de tudo aquilo. E quando ele grita que estava livre, as cores do episódio voltam. Fica tudo colorido. E também as bordões que estavam prendendo, como se estivesse prendendo ele, elas se somem. Isso é muito massa de se ver ali quando você está assistindo. As cores voltam, assim como as bordas somem. Isso foi muito espetacular, mostrando que agora ele estava liberto. E ele pula lá de cima daquele prédio mesmo. Ele sai de lá pulando, feliz por não poder ir trabalhar. E com isso ele sai correndo, admirando aquele mundo, de como ele era colorido. E o Tendou ele tinha esquecido disso. Então depois disso ele para em um local e começa a pensar o que ele iria fazer agora, porque ele finalmente tinha um tempo. Então ele decide que vai fazer algumas coisas. Com isso ele acaba se lembrando da Otori e pergunta se ela ainda tá bem. Então ele pega a sua bike e vai até o apartamento dela o mais rápido que ele pode. E ele conseguiu o endereço dela pela internet. Enquanto ainda pode usar a internet, ele tá usando. Chegando lá, ele começa a ficar nervoso, mas mesmo assim ele toca a campainha e percebe que a porta estava aberta. E ele vai entrando. E logo ali na entrada, ele vê que tem um sapato diferente. E ao olhar para dentro, ele vê o seu chefe, que estava ali se transformando em zumbi. E ele tem uma metamorfose meio estranha, que ele já era grande e fica mais grande ainda. E ali, olhando para o seu chefe, o Tendou ele diz que tem algo importante para falar com ele. Então ele agradece por seu chefe ter guiado ele até ali, mas aquele trabalho estava acabando com ele. Então assim, ele pede a sua demissão e joga o seu antigo chefe pela janela. E quando ele cai no chão, ele vira só o patê, espalhado para todo lado. Eu realmente achei essa cena muito boa, porque ele finalmente cria coragem para pedir a sua demissão, mesmo ali sendo para um zumbi, porque ele já era um zumbi nessa hora. Mas ele cria essa coragem ao ponto mesmo de jogar o cara lá de cima. E depois tem um cortezinho que foi mostrado, que dá pra ver que ficou só a peruca do cara no chão. Ou seja, esse tempo todo ele era careca. Oh, meu Deus do céu. Depois de jogar o seu antigo chefe pela janela, o Tendou ele olha para o lado e vê que a senhorita Otori tinha sido mordida e já estava transformada em zumbi. Não tinha nem mais o que fazer, nem mais o que pensar. Ela já estava virada em zumbi. E o Tendou, ele vendo aquilo, ele fica triste, é claro. Então, ele diz para ela que, desde o primeiro dia, ele sempre esteve apaixonado por ela. E sai de lá correndo antes que ela pegasse ele e mordesse também. A vida do cara mudou exatamente do dia pra noite. Do nada, o cara arranjou coragem, deixou emprego, jogou o chefe pela janela, se declarou pra mulher que ele gostava, mesmo ela já sendo zumbi. Ou seja, esse anime tem tudo pra ser de bom, dá pra ver nos mínimos detalhes aqui. Depois disso, ele vai até uma loja de conveniência, beber um pouco pra afogar suas mágoas, né? Já que ele tinha perdido a única coisa que ele gostava. Ele até mesmo fala que perdeu a única coisa que ele queria, que era a senhorita Otori. E lá nessa loja, ele pensa que ele pode morrer ali agora, amanhã, ou depois, ou daqui a 60 anos. Então ele decide viver a sua vida. Então ele pega um caderninho de anotações e escreve nele as 100 coisas que ele quer fazer antes de morrer. E dá pra ver que ele ainda pagou por esse caderno e pelaquela bebida que ele tinha tomado. Ou seja, o cara ainda continua com aquele mesmo pensamento. Bom, pessoal, é só isso. O episódio acabou por aí. Tem outros animes dessa temporada que eu quero trazer aqui pro canal. Tô pensando em fazer vídeo sobre eles. Talvez eu traga. E então, deixa o like no finalzinho se você ainda não deixou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho. Comentem o que você achou sobre esse episódio. E sobre esse anime, se vai assistir ou não. E do mais, era só isso. Valeu, falou.